Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha cunhada me deu um tapa na frente de todos na festa porque acidentalmente a empurrei, mas meu marido ficou do lado dela. Olá! Na semana passada fui à casa da minha sogra para um jantar em família. Era para ser uma noite agradável, como qualquer outro evento familiar. Tanto meu marido, o rei, quanto eu estávamos animados. Ao chegarmos, o ambiente estava caloroso e alegre. Todos estavam se divertindo. Depois do jantar, o clima ficou ainda mais animado. Os adultos começaram a beber, relaxar e aproveitar a noite. À medida que a noite avançava, minha sogra se comportou como a anfitriã perfeita, enchendo as taças de vinho e mantendo o bom ânimo. Em um momento a música começou, e alguns dos adultos começaram a dançar. Meu marido e eu também nos juntamos, nos deixando levar pela diversão. Não percebi que minha cunhada estava bem atrás de mim. Eu estava me movendo no ritmo da música e em um momento, acidentalmente a empurrei. Isso fez com que minha taça de vinho se derramasse e antes que eu pudesse reagir, o vinho caiu por todo o vestido dela. Foi um acidente total. Minha cunhada soltou um grito de horror, e eu também, pois ela estava usando um vestido branco que agora estava completamente encharcado de um profundo tom de vermelho do vinho. Imediatamente comecei a me desculpar, explicando que tinha sido um acidente, mas pude ver que ela estava furiosa. Meu marido, rei, rapidamente pegou alguns guardanapos e os trouxe para que sua irmã tentasse secar o vinho. Eu continuei me desculpando, tentando ajudar a limpar a bagunça, quando ela começou a gritar comigo. Embora estivesse claro que ela estava tentando descontar toda sua frustração, ela gritou: "Você está cega? Não consegue ver o que está ao seu redor? Como pode ser tão desajeitada para derramar seu vinho em mim?" Continuei me desculpando repetidamente, tentando consertar a situação, enquanto ela continuava me repreendendo, chamando-me de nomes desagradáveis. Minha cunhada me chamou de descuidada e estúpida por arruinar seu vestido. Em um momento, impulsionada pelo vinho que tinha tomado antes, finalmente respondi: "Sinto muito de verdade, mas não tenho olhos na nuca. Como eu ia saber que você estaria bem atrás de mim, como uma ninja?" Meu marido, o rei, deu uma risada com meu comentário enquanto continuávamos tentando limpá-la. A intenção das minhas palavras era brincar para aliviar um pouco a tensão, mas tiveram o efeito oposto. Minha cunhada ficou visivelmente rígida, e tudo o que consegui foi que ela me olhasse com ainda mais raiva. No momento seguinte, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela me deu um tapa forte no rosto. O som do tapa foi alto o suficiente para ecoar. Minha bochecha ardia. Não foi um tapa simples, mas muito forte. Todos ficaram em silêncio, o que tornou a situação ainda pior. Além disso, minha cunhada continuava gritando: "Como você se atreve a me responder? Posso estar onde quiser. Você deveria ter sido mais cuidadosa. Não posso acreditar que arruinou meu vestido com a sua estupidez. Sabe quanto custa este vestido? Sabe a marca que estou usando? Nem sequer pode se dar ao luxo de algo assim." Eu estava mortificada, parada ali com todos os olhares voltados para nós. Meu marido, o rei, não disse uma palavra, apenas ficou parado, olhando em silêncio, enquanto sua irmã me repreendia na frente de todos. Nesse momento, minha sogra e meu sogro rapidamente intervieram para tentar acalmar minha cunhada. Minha sogra tentou consolá-la suavemente e levá-la para longe para evitar mais confusão, mas minha cunhada não queria saber de nada. Sua voz se elevou ainda mais, gritando, praticamente tremendo de raiva: "Este era meu vestido favorito. Está completamente arruinado por culpa dela. Vejam, esta mancha não vai sair." Ela então virou a cabeça novamente para mim, olhando-me com ódio. "Você vai substituí-lo, e vou me certificar de que pague até o último centavo do que ele custa." Seu tom ficou ainda mais ácido enquanto acrescentava: "Embora duvide que sequer possa se permitir algo assim com seu salário patético. Isso, acho, foi o que mais me doeu. Ela queria me humilhar, especialmente sobre meu salário." Para dar um pouco de contexto, minha cunhada se casou com um homem rico logo após se formar na universidade. Seu marido, significativamente mais velho que ela, tem 13 anos a mais e é cerca de 9 anos mais velho que Rei e eu. Ele é um profissional vindo de uma família rica, o que a coloca em uma posição financeira muito confortável. Desde que se casou, tem levado uma vida de luxo e pensa que o resto de nós somos pobres. O mais irônico é sua autodefinição como esposa tradicional. Sim, você ouviu bem. Ela se descreve como uma esposa tradicional. Diferente de nós, dedica grande parte do seu tempo a fazer TikToks sobre como seu propósito na vida é servir ao marido e se preparar para ser uma boa mãe para os futuros filhos. Para ela, ser uma esposa tradicional é um orgulho que carrega como um emblema, mas vê o resto do mundo e as outras pessoas através de uma lente de privilégio e arrogância. É irônico porque eles têm tanto dinheiro que nem sequer precisa fazer algo pelo marido. São as pessoas contratadas por ele que fazem isso. Não é como se ela o esperasse com a comida pronta depois de um dia de trabalho.
O marido da minha cunhada, sendo o homem rico que é, sempre lhe deu tudo o que queria na vida. Portanto, entendo perfeitamente que seu vestido devia ser realmente caro. Honestamente, me senti terrível por derramar vinho sobre ele, realmente senti, mas, embora pudesse ter sido mais cuidadosa, pergunto-me se meu erro merecia essa reação. Justificava que ela me desse um tapa na cara, me humilhasse na frente de todos, gritasse e insinuasse que eu era pobre. Embora não fosse tão rica quanto o marido dela, eu estava indo muito bem na vida. Quero dizer, não sou pobre como ela diz. Mas comparada ao nível de vida dela, qualquer um seria pobre sob seus padrões. Tentei dizer isso a ela, mas ela continuou com sua diatribe, e senti minha pressão arterial subir. Sua voz estava cada vez mais aguda, o que me irritava. Ela estava muito perto do meu rosto, apontando o dedo para mim enquanto lançava insultos. O que realmente me chocou foi como ela parecia naquele momento, uma mulher adulta agindo como o que só podia ser descrito como uma birra infantil. Seu comportamento era tão exagerado que beirava o infantil. Fiquei surpresa com o quanto ela parecia caprichosa. Enquanto tudo isso acontecia, não percebi ou não quis perceber, mas senti minha mão se mover antes que meu cérebro pudesse reagir. Dei-lhe um tapa forte de volta, tão forte que a deixou completamente em silêncio. Provavelmente o meu foi ainda pior do que o dela, sua bochecha ficou intensamente vermelha. Então, olhei diretamente nos olhos dela e disse: "Pode parar de gritar um momento para que eu possa falar? Vou substituir seu vestido." Minha cunhada me dizia para parar de gritar sobre como eu não podia pagar por aquilo e que nunca havia gastado um centavo sem que outra pessoa pagasse por isso. "Então, quem é você para me chamar de pobre?" respondi. Era evidente que minha cunhada estava tendo dificuldade em processar o que eu dizia. Ela parecia furiosa, mas antes que pudéssemos discutir mais, minha sogra me afastou dela, gritando: "Afastem-se dela." Em seguida, começou a examinar o rosto da minha cunhada. Meu marido, o rei, que tinha permanecido em silêncio durante o chilique anterior da irmã, agora se juntou à mãe e começou a se preocupar com ela. Ambos, de repente, estavam cheios de preocupação enquanto minha cunhada começava a chorar alto, lamentando o quão desrespeitosa eu era e como ninguém nunca tinha dado um tapa nela antes. Talvez esse fosse o problema. Meu sogro, visivelmente alarmado, correu para pegar gelo para o rosto dela, como se eu tivesse causado um dano irreparável. A maneira como estavam reagindo parecia surreal, como se minha cunhada tivesse levado um tiro ou uma granada tivesse explodido no rosto dela. Meu tapa tinha sido forte, mas não tão forte. Todo aquele melodrama era esmagador. De repente, Rei se voltou contra mim. "Você não tinha o direito de dar um tapa na minha irmã", gritou. "Tudo isso é culpa sua. A única coisa que você tinha que fazer era se desculpar e manter a boca fechada." Tentando me defender, respondi: "Estávamos dançando. Sua irmã veio por trás de mim, e eu não a vi. Derramar meu vinho no vestido dela foi um acidente. Eu me desculpei várias vezes, mas o que justificava que ela me desse um tapa em primeiro lugar?" Nesse ponto eu estava determinada a me defender, porque parecia que todos estavam contra mim. Antes que Rei pudesse responder, minha cunhada se recuperou e gritou de volta: "Como você se atreve a me dar um tapa? Sabe com quem está lidando? Eu vou te processar por agressão. Você vai pagar por isso, pode apostar." Ela então se voltou para Rei, gritando com ele também: "Que vergonha! Como você não consegue controlar sua mulher? Ela não tem o direito de me dizer nada depois do que fez." Sem esperar a resposta de ninguém, saiu furiosa para o banheiro para se trocar, com minha sogra seguindo de perto, como uma sombra para consolá-la. Eu continuei parada no centro da sala, cercada por todos que murmuravam e claramente falavam de mim. De alguma forma, me viam como a vilã naquela situação. Foi então que Rei se voltou para mim, frustrado e decepcionado. "Você precisa ir para casa", disse ele. "O quê?", perguntei. Para mim, era muito absurdo que ele dissesse isso. Eu mal podia acreditar que meu próprio marido estava me dizendo para sair, e na frente de todos. "Você já fez o suficiente", continuou. "Você criou uma cena, e minha irmã precisa se acalmar. Ela não pode fazer isso enquanto você estiver aqui." E acrescentou: "Você não devia ter revidado o tapa. Na verdade, não devia ter feito nada, não importa o que ela tenha feito com você. Você é mais velha do que ela. Deveria agir com mais maturidade. Com certeza ela não teve intenção quando te deu o tapa, mas você piorou as coisas ao revidar. Só escalou a situação desnecessariamente." Meu sogro interveio, concordando com o Rei. "É melhor você ir embora", ordenou. Estavam me expulsando da casa. Não apenas meus sogros, mas também meu próprio marido. Eu não podia acreditar que ele tinha escolhido completamente o lado da irmã, não importando o quão injustamente eu havia sido tratada. Não vi sentido em discutir naquele momento. Peguei minhas coisas, pedi rapidamente um Uber e fui para casa. No caminho, só conseguia pensar no que tinha dado tão errado para que a noite terminasse daquele jeito.
Tudo o que fiz foi me defender depois de ser humilhada, levar um tapa e ser insultada. Era realmente algo tão imperdoável? E por que meu marido, o rei, não tomou uma posição ao meu lado? Quero dizer, eu sabia que para ele, sua irmãzinha sempre vinha em primeiro lugar. Por exemplo, quando conheci sua família pela primeira vez, foi em um almoço informal. Lembro que estava nervosa, mas durante toda a refeição, minha cunhada gastou seu tempo e energia me interrogando sobre cada detalhe da minha vida, minha criação, minha educação, até mesmo meu trabalho. Não parecia uma conversa educada, mas sim um interrogatório. Lembro-me de sentir-me desconcertada com sua intromissão. Para ser clara, tanto a família de rei quanto a minha vinham de contextos socioeconômicos semelhantes. E eu já trabalhava na área de tecnologia, um campo que me pagava significativamente mais do que rei ganhava em publicidade. No entanto, apesar de tudo isso, ela agia como se eu não fosse boa o suficiente para seu irmão. Em um momento, ela até disse abertamente que rei era um ótimo partido, e que ele deveria ter cuidado ao se comprometer com qualquer pessoa. E onde estava rei durante tudo isso? Sentado em silêncio. É claro que nem uma única vez ele falou para me defender, simplesmente deixou que sua irmã dissesse o que disse, sem desafiá-la, como se não fosse seu lugar intervir. Depois daquele almoço, quando ficamos sozinhos, disse a rei o quanto estava chateada. Expliquei que não era justo sua irmã me tratar daquela maneira e, mais importante, que ele deveria ter me defendido para ser justo. Naquele momento, ele se desculpou e disse que nem tinha percebido como o comportamento da irmã parecia, e a desculpou dizendo que ela estava apenas sendo protetora com ele. Disse também que não ouviu toda a conversa porque estava pensando em outra coisa. Rei me prometeu que, da próxima vez, tomaria uma posição ao meu favor, mas com o tempo sua promessa foi ficando no ar. Ele o fez no início, mas com o passar do tempo, simplesmente deixou passar até voltar ao seu comportamento habitual. No entanto, isso era diferente, nunca antes ele havia me tratado dessa forma. Quando cheguei em casa, fiquei esperando o rei voltar para que pudéssemos conversar, talvez até discutir, se necessário, qualquer coisa para abordar o caos daquela noite. Mas ele nunca voltou. Em vez disso, no meio da noite recebi uma mensagem de voz dele. Disse que sua irmã ainda estava muito chateada e que ele, junto com sua mãe e pai, ia cuidar dela. Como se isso já não fosse suficientemente difícil, continuou dizendo que a maioria da família dele acreditava que eu estava errada e, se sua irmã realmente levasse adiante as ameaças de me processar por agressão e danos emocionais, ele não teria outra escolha a não ser apoiá-la, porque ela era sua família. E não parou por aí. Disse que eu precisava oferecer à sua irmã um pedido de desculpa sincero, um que a acalmasse o suficiente para dissuadi-la de seguir adiante com as ameaças legais. Eu sabia que muitas pessoas na minha posição teriam cedido, talvez teriam pedido desculpas, engolido o orgulho e admitido algo em que não acreditavam, tudo pelo bem de manter a paz ou evitar mais conflitos. Mas eu não conseguia. Sabia, no fundo do meu coração, que não havia feito nada de errado. Sim, derramar o vinho foi um acidente, mas eu me desculpei repetidamente. O tapa que dei na minha cunhada não foi gratuito, foi uma reação a ser humilhada, insultada e fisicamente agredida na frente de todos. Se alguém devia ter pedido desculpas, era ela. Ela me deu o tapa primeiro. Ela escalou a situação porque é uma pessoa cheia de direitos. Eu sabia que se ela seguisse com o processo não teria um caso sólido. Suas alegações de danos emocionais eram, na melhor das hipóteses, risíveis, dadas as circunstâncias. Era óbvio que suas ameaças não passavam de uma manobra de poder, uma forma de me obrigar a implorar por perdão para acalmar seu ego ferido. Mas o que mais me doeu não foram as ações da minha cunhada, foi rei. Durante todo esse calvário, ele mostrou onde realmente estava sua lealdade, com sua família, não comigo. O fato de ele poder tão facilmente ficar do lado dela, mesmo depois de tudo que eu tinha suportado, dizia muito. Nem uma única vez ele perguntou se eu estava bem, não me procurou, nem ofereceu qualquer tipo de consolo. Em vez disso, passou a noite toda me culpando por tudo, como se eu fosse a única responsável pelo caos. Naquela noite, enquanto ouvia sua mensagem, entendi algo doloroso, mas necessário. Este não era apenas um problema com sua irmã ou sua família, era um problema com ele, com nosso relacionamento. Então, na manhã seguinte, quando acordei e meu marido ainda não tinha chegado em casa, decidi arrumar minhas coisas e sair. Sem bilhetes, sem explicações. Quando o rei, finalmente, ele voltou para casa e descobriu que eu havia partido. Imaginei que ele deveria ter ficado surpreso, porque meu telefone começou a tocar com suas ligações. Atendi, e ele exigiu saber onde eu estava. Não havia preocupação em sua voz, nem um indício de angústia ou tristeza, apenas raiva. Ele gritou sobre como não esperava chegar em casa e encontrá-la vazia e estava furioso por eu ter saído com todas as minhas coisas. Então, como se quisesse justificar sua raiva, orgulhosamente anunciou que tinha trabalhado muito para convencer sua irmã a voltar com ele para nossa casa.
Seu grande plano era que ela recebesse um pedido de desculpas cara a cara da minha parte para que toda a situação pudesse ser resolvida. Não pude evitar soltar uma risada sarcástica. Mantendo-me calma, disse a ele que estava indo para a casa dos meus pais e deixei claro que não tinha intenção de voltar tão cedo, pois precisava de tempo para pensar. Também disse, de forma muito clara, que não pediria desculpas à sua irmã por algo que não foi minha culpa. No entanto, acrescentei que se sua irmã quisesse me pedir desculpas pelo comportamento dela, eu estaria mais do que disposta a ouvir. Isso não era o que ele esperava ouvir. Ele argumentou que, como sua esposa, eu não podia simplesmente sair assim. Chamou-me de grosseira, insensível e exigiu que eu voltasse para casa imediatamente. Mas eu disse que não. Também deixei claro que se sua irmã quisesse seguir adiante com suas vazias ameaças de me processar, ela era mais do que bem-vinda a tentar. Assegurei-lhe que contrataria meu próprio advogado e lutaria nos tribunais se necessário. Nesse ponto, Rei perdeu completamente a calma. Chamou-me de vários insultos, palavras tão feias e dolorosas que nem quero repeti-las aqui. Agora estou na casa dos meus pais. Contei a eles o que aconteceu. Meu pai está completamente do meu lado e até repreendeu o Rei por não me defender. No entanto, minha mãe acha que eu não deveria ter saído do lado do meu marido sem conversar com ele primeiro e que a comunicação é fundamental para resolver nossos problemas. Então, Reddit, sou eu a vilã? Atualização 1. Olá. Hoje procurei o preço do vestido online e enviei o dinheiro para minha cunhada. Espero que isso coloque um fim às suas reclamações sobre o vestido. Sei que muitos de vocês não queriam que eu pagasse, mas não quero dever nada a ela. Estraguei o vestido e sempre tive a intenção de compensá-lo. É o que as pessoas de bem fazem, e é o que eu gosto de fazer. Inclusive, também a compensei pelo tapa. Gostaria de esclarecer algumas coisas que surgiram repetidamente nos comentários. Primeiro, como mulher, sei quando outra mulher está deliberadamente tentando me irritar. Minha cunhada sempre teve essa necessidade inexplicável de competir comigo desde o começo, embora eu nunca a tenha visto como uma concorrente. É evidente que ela sente ciúmes de mim por alguma razão, embora eu não consiga dizer exatamente de quê. Se tivesse que adivinhar, poderia ser o fato de que construí uma vida e uma carreira bem-sucedida por mim mesma, ao contrário dela. Não me casei com um homem rico para me permitir coisas bonitas ou uma vida confortável. Durante toda a minha vida, trabalhei duro para conquistar tudo o que tenho. Suponho que essa independência financeira seja algo que ela resente. Minha cunhada se casou com um homem rico e parece depender completamente dele para a vida que leva. Embora seu marido lhe dê tudo, ele também é um pouco controlador. Como ele é muito mais velho que ela, no passado ela já reclamou conosco que ele não a deixa sair muito com as amigas ou usar certas roupas que ele não gosta. No entanto, não sinto nenhuma simpatia por ela. Essa é a vida que ela escolheu para si mesma. Ela gosta de ostentar seu estilo de vida luxuoso, constantemente nos lembrando de seus privilégios. Ela se gaba de suas férias em lugares exóticos, das roupas e bolsas de grife que compra, ou de como não precisa se preocupar em trabalhar porque seu marido cuida de tudo. Passa o dia descansando à beira da piscina, fazendo as unhas ou praticando pilates. Então, não entendo por que ela me resente ou me vê como uma competidora, quando essa é a vida que ela sempre quis. Em segundo lugar, o marido da minha cunhada não estava presente na noite do jantar. Geralmente, ele nunca comparece a nenhum de nossos eventos familiares porque está muito ocupado trabalhando. Além disso, nas poucas vezes em que o conheci, ele é muito equilibrado. Estou certa de que se ele estivesse presente, minha cunhada nunca teria me dado um tapa. Ele nunca permitiria que ela fizesse um escândalo assim, já que se preocupa muito com sua imagem diante das pessoas. Por último, depois de ler centenas de comentários na minha postagem, não posso deixar de concordar com todos. Meu marido sempre foi manipulador. Durante anos, usei óculos cor-de-rosa, escolhendo ignorar os padrões que sempre estiveram ali. A verdade é que ele constantemente prioriza sua família em vez de mim, e eu permiti acreditar que era assim que as coisas deveriam ser. Tomem como exemplo o Natal e o Ano Novo. Sempre celebramos essas datas com a família dele, ano após ano. Apesar das minhas repetidas solicitações de alternar e passar essas importantes festividades com a minha família, ele sempre me manipulou, dizendo que a família dele vem primeiro. Sempre que menciono isso, ele insiste que, como uma boa nora, devo me comprometer e priorizar sua família antes da minha. Sempre sinto que minhas necessidades, minha família e minhas tradições não importam tanto quanto as dele. Nesses momentos, sempre me senti culpada por querer algo diferente. Também me culpo por como as coisas chegaram a esse ponto. Agora percebo que permiti que meu marido ditasse minha vida por tempo demais. Sua falta de consideração pelos meus sentimentos, junto com sua sutil manipulação, sempre me manteve em um lugar de dúvida. Sempre me questionei, perguntando se talvez eu estivesse sendo exigente ou irracional. Mas estou feliz por ter vindo ao Reddit com minha história. Todos aqui finalmente me abriram os olhos para a verdade.
Por último, a razão pela qual minha mãe está um pouco do lado do meu marido é porque ela acredita que não devo permitir que um problema tão insignificante, como o fato de minha cunhada ser rude ou tóxica, interfira no meu casamento. Claramente, ela não entende o quão profundo é esse problema nem quanto isso me afetou. Ela não vê como o comportamento do meu marido me desgastou com o tempo. No entanto, ela reconhece que o fato de minha cunhada ter me dado um tapa foi completamente errado. Atualização 2. Olá, Rei e eu finalmente tivemos uma conversa cara a cara em um local neutro, longe de casa, apenas para poder falar sobre tudo com clareza. Já se passaram quase 2 semanas desde minha última atualização, e decidi que finalmente precisava resolver as coisas com ele. Quando nos encontramos, Rei começou se desculpando. Isso me pegou de surpresa porque honestamente eu não esperava que ele pedisse desculpas. Ele disse o quanto estava feliz por eu ter pago à sua irmã o dinheiro pelo vestido. Isso era exatamente o que ele estava esperando, um reconhecimento genuíno da situação. Mas, é claro, Rei imediatamente continuou dizendo que agora era minha vez de me desculpar com sua família. Ele explicou que eu ainda devia à sua irmã um pedido de desculpas por humilhá-la na frente de todos. Disse-me que sua mãe e sua irmã basicamente o haviam ameaçado com a exclusão da família caso ele não conseguisse que eu pedisse desculpas. Olhei para ele incrédula e perguntei, e quanto ao fato de que ela me deu um tapa primeiro? Ela vai se desculpar comigo por isso? Ele então tentou justificar o comportamento da irmã, dizendo que ela estava um pouco bêbada e que me ver derramar vinho tinto sobre ela a havia deixado agressiva. Ele argumentou que qualquer pessoa na posição de sua irmã teria reagido da mesma forma e que eu simplesmente deveria ter ficado quieta e aceitado sua reação. Naquele momento tive que parar e respirar fundo. Não sabia se estava mais magoada ou com raiva pela falta de compreensão dele sobre o que eu havia passado. Então disse a ele que, embora lamentasse ter dado um tapa em sua irmã, porque eu não gosto de violência, não me arrependia de ter me defendido. Disse que desejava que ele tivesse me apoiado diante de sua família, mas ele não fez, então não tive escolha senão me defender. Talvez, se ele tivesse feito o que era certo, as coisas não teriam chegado a esse ponto. Expliquei que o repetido fracasso dele em me defender e sua disposição de permitir que sua irmã me tratasse como lixo me fizeram perceber algo muito importante. Eu não podia ficar com alguém que não me respeitava. Em seguida, listei cada situação em que ele e sua família haviam me tratado mal ao longo dos anos e como cada um desses momentos me fez sentir. Disse que, como meu marido, se ele não era sequer corajoso o suficiente para enfrentar sua irmã mimada, então não via sentido em continuar nosso relacionamento. Rei argumentou que amava sua família e que não gostava de confrontá-los, especialmente sua preciosa irmã. Ele afirmou que, como eu era sua esposa, deveria entender por que era importante para ele manter a paz. Eu respondi que ser sua esposa não significava que eu estava obrigada a suportar desrespeito ou maus tratos. Disse que cada vez que ele permanecia em silêncio, sentia que estava escolhendo sua família em vez de mim, e que estava cansada de ser o segundo lugar no meu próprio casamento. Como se isso não fosse suficiente, Rei também me informou que sua mãe basicamente me desinvitou de todos os eventos familiares futuros em sua casa, pois não queria que eu estivesse perto deles. Fiquei chocada, mas Rei argumentou que isso seria bom, porque, de qualquer forma, eu não gostava de sua família. Ele disse que a partir de agora, no Natal ou no Ano Novo, eu era livre para passar o tempo com minha própria família, como sempre quis, enquanto ele ficaria com a dele. Eu ri incrédula pela maneira egoísta com que ele falava. A audácia dele de ignorar meus sentimentos e tentar me manipular mais uma vez. Naquele momento, disse a ele que vinha pensando em uma decisão por dias, mas que depois de falar com ele, tudo havia ficado completamente claro. Eu queria me divorciar dele. Estava cansada desse casamento. O rosto de Rei imediatamente se desfez, e ele parecia não acreditar no que eu acabara de dizer. Ele argumentou que eu não estava pensando direito e que só estava falando por raiva. Em seguida disse, está bem, não precisamos falar sobre divórcio. Se você não quiser se desculpar com minha irmã, vou falar com ela e convencê-la a deixar isso para lá desta vez, já que você está tão decidida. Mas, da próxima vez, não dê outro tapa na minha irmã. Respondi, já não me importo mais com nada disso, Rei. Acabou. Meu advogado entrará em contato com você em breve. Agora você está livre para passar o resto da sua vida cuidando de sua mãe e sua irmã, como sempre quis. Rei tentou argumentar mais, mas eu simplesmente me levantei e o deixei lá parado. Não podia continuar em uma relação onde não era valorizada, onde meus sentimentos não importavam e onde sua família sempre vinha antes do nosso casamento. Desde então, o Rei tem me enviado mensagens de voz, implorando para que eu não siga com o divórcio. Ele continua dizendo que estou destruindo nosso casamento e que quer compartilhar o resto da vida comigo. Silenciei suas mensagens por enquanto e continuarei a ignorá-lo no futuro. Atualização 3. Olá,
Minha sogra tem me enviado mensagens insistentemente desde que me encontrei com meu marido há alguns dias e pediu o divórcio. Ela afirma que eu não tenho o direito de simplesmente deixar seu filho. Segundo ela, estou fazendo sofrer desnecessariamente apenas por despeito. Ela acredita firmemente que eu deveria resolver as coisas, voltando a morar com meu marido, mesmo que eu seja infeliz no casamento, e me desculpando com minha cunhada imediatamente. Hoje enviei a ela a seguinte mensagem: Margarete, já me reuni com um advogado, então este divórcio vai acontecer, goste você ou não. Apenas um aviso, sou mais do que capaz de expor você e sua filha mimada nas redes sociais agora que já não me importo com sua família. Você e sua filha não fizeram nada além de me assediar durante todo este casamento, e tenho capturas de tela para provar isso. Então, não me teste. Seu filho vai ficar sozinho agora por sua culpa. Espero que da próxima vez que ele trouxer uma mulher para casa, você pense 2 vezes antes de tratá-la como lixo. Desde que enviei esta mensagem, minha sogra leu, mas não teve coragem de responder. Suponho que finalmente ela percebeu que não estou brincando. Quanto à minha cunhada, está bloqueada, então ela nem sequer pode me contatar. Atualização 4. Olá. Com o divórcio finalizado há alguns meses e agora estando oficialmente longe daquela família de lunáticos, posso compartilhar mais coisas sobre eles. Para começar, devo dizer que meu ex-cunhado me ajudou em relação à minha ex-cunhada. Ao descobrir tudo o que aconteceu, ele disse a ela que não daria dinheiro para que me processasse e que ela não poderia usar nenhum dos advogados dele, que estavam ocupados com questões mais importantes. Ele também disse a ela que deveria me pedir desculpas, mas isso é algo que ela nunca fez. No entanto, ele mesmo me pediu desculpas em nome de sua esposa, enviando-me uma cesta de Natal com diversos produtos e um cartão escrito à mão explicando tudo isso. A última coisa que sei sobre eles é que agora vivem separados porque minha ex-cunhada continua com o mesmo comportamento. Segundo o cartão dele, esse comportamento, pelo menos o lado violento, tem se manifestado ultimamente porque ela queria ser mãe, mas não conseguiu engravidar. Eles tentaram durante 1 ano e estavam prontos para testar novos métodos, mas ela estava cheia de frustrações. Por essa razão, ela também deu um tapa em uma funcionária de um spa algum tempo depois da festa que contei, e tem exibido esse tipo de comportamento por um tempo. Por isso, ele foi morar em um apartamento que possui na cidade, enquanto ela ficou na casa. Fiquei sabendo disso pelo meu ex-marido durante uma das audiências do divórcio. Ele queria despertar algum tipo de simpatia por sua irmã, como se o fato de ela estar sofrendo justificasse o comportamento dela. Mas ela já era desagradável antes, e muitas pessoas sofrem sem tratar mal o restante da humanidade. Então não, eu não sinto nenhuma simpatia. O divórcio acabou, e não preciso mais me preocupar com eles, nem com a toxicidade de sua família, nem com suas desculpas vazias para justificar o que fizeram. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha cunhada fez eu perder o primeiro Natal da minha bebê. Então, vou expor suas manipulações. Olá, eu sou uma mulher de 33 anos, casada com meu incrível marido que tem 32. Temos uma filhinha de 6 meses que é a luz das nossas vidas. Nossa pequena família ainda está se adaptando à vida com um recém-nascido, mas mesmo o caos tem seu toque mágico. Sempre fui do tipo de pessoa que valoriza a família, especialmente durante as festas de fim de ano. Tradições como decorar a árvore de Natal juntos ou assistir meus pais se atrapalhando com as luzes são os momentos que mais guardo no coração. Este ano parecia ainda mais especial porque seria a primeira temporada de festas da nossa bebê. Desde que estou com meu marido, o Natal sempre foi celebrado na casa dos pais dele. A família dele é muito apegada às tradições, e se reunir na casa deles é uma regra tácita. Todos levam um prato. Há uma montanha de presentes sob a árvore, e a mãe dele faz sua tradicional torta de noz pecan. É barulhento, bagunçado e acolhedor, da melhor forma possível. Entra em cena minha cunhada, de 27 anos. Se eu tivesse que descrevê-la em uma palavra, seria drama. Ela é o tipo de pessoa que vive para ser o centro das atenções, custe o que custar. Pense em histórias exageradas, elogios disfarçados de críticas e uma habilidade impressionante de distorcer qualquer situação para se fazer de vítima. Meu marido e eu sempre tentamos manter a paz, mas ela tem um jeito de transformar tudo em algo sobre ela. Este ano, ela decidiu soltar uma bomba. Do nada, anunciou que iria organizar o Natal em sua casa. Foi uma surpresa total, ninguém tinha discutido isso antes. A casa dela nunca fez parte da tradição de fim de ano. Naturalmente, meus sogros ficaram surpresos, mas rapidamente se apressaram em apoiá-la. Ela alegou que era porque o parceiro dela, que tem um trabalho exigente, não poderia viajar este ano. Eu já podia sentir a tensão no ar. A casa dela fica a 4 horas de carro, e com um bebê de 6 meses, isso não é uma tarefa fácil.
Quem já viajou com um bebê sabe que é como jogar os dados. Você pode ter sorte e o bebê tirar um cochilo tranquilo, ou pode enfrentar horas de choro incessante. Além disso, ela mora em uma casa pequena e bagunçada, que não é nem um pouco adequada para bebês. No início, meu marido e eu pensamos que poderíamos recusar educadamente. Certamente ela entenderia, certo? Errado. Ela começou a fazer comentários cheios de culpa no grupo da família, insinuando que quem não fosse não se importava com a família. Isso é muito importante para mim, escreveu ela, e espero que todos façam um esforço para aparecer. Não é sobre mim, é sobre estarmos juntos. Tentamos manter a neutralidade, mas suas táticas escalaram. Ela começou a mudar a programação proposta a cada 2 dias, tornando impossível planejar. Em um momento, mencionou casualmente que não iria deixar a cozinha à prova de crianças para o bebê, então precisaríamos levar todos os utensílios e itens de alimentação dela. Eu já estava temendo a viagem. Meu marido e eu concordamos em fazer uma visita curta, apenas para manter a paz. Os comentários passivo-agressivos não pararam. Todo dia era algo novo. Ela fez um grande alarde sobre o esforço que estava colocando no cardápio, mesmo que ninguém tivesse pedido para ela ser a anfitriã. Estou fazendo isso por todos vocês, dizia ela, como se não tivesse se imposto ao papel. Então, começou a comparar os marcos de desenvolvimento da nossa bebê com as conquistas do cachorro dela. Não estou brincando. Ela comparou o fato do cachorro dela aprender a sentar com o momento em que nossa filha rolou pela primeira vez. 2 dias antes do Natal, ela lançou a última bomba, exigiu que chegássemos mais cedo do que o planejado, sabendo perfeitamente que isso atrapalharia a rotina de soneca do bebê. Meu marido, sempre o pacificador, tentou argumentar com ela, mas ela não cedeu. Sua justificativa: só estou tentando fazer isso perfeito para todos, e é estressante quando as pessoas não cooperam. Nesse ponto, eu já tinha perdido a paciência. Chamei sua atenção no grupo da família, apontando que ela estava tornando tudo desnecessariamente difícil. Sua resposta foi se fazer de vítima, alegando que eu não entendia o quanto ela estava se esforçando. Você não faz ideia da pressão que estou enfrentando, disse ela, convenientemente ignorando o fato de que eu estava lidando com um bebê e uma longa viagem de carro apenas para acomodá-la. Meus sogros abençoados imploraram para que mantivéssemos a paz. Ela está fazendo o melhor que pode, disseram, como se isso justificasse ela passar por cima dos planos de todo mundo. Contra meu melhor julgamento, concordei em ir. Meu marido e eu pensamos que seria apenas um dia, e poderíamos sair cedo se as coisas ficassem muito caóticas. Olhando para trás, eu deveria ter confiado no meu instinto. O que deveria ser uma celebração alegre rapidamente se transformou em um pesadelo, tudo graças à necessidade incessante de controle da minha cunhada. Se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse pensado 2 vezes antes de concordar com seu plano. Mas naquele momento, disse a mim mesma que valeria a pena para o primeiro Natal da minha filha. Mal sabia eu que essa decisão prepararia o palco para um dos feriados mais desastrosos que já experimentei. Atualização 1. Amanhã começou mais cedo do que deveria. Carregamos o carro enquanto o bebê choramingava no canguru, já cansada com a correria para nos aprontarmos. Meu marido cuidou dos últimos detalhes da bagagem enquanto eu tentava acalmá-la. Mas quando finalmente pegamos a estrada, os choros dela eram incessantes. 4 horas se estenderam como uma eternidade enquanto enfrentávamos o trânsito, parando 2 vezes para tentar acalmá-la. Quando estacionamos na entrada da casa da minha cunhada, todos já estavam exaustos. A casa dela parecia a mesma que eu lembrava, pequena e desorganizada, mas agora estava decorada até o limite com luzes de Natal descombinadas. A entrada estava cheia de carros. Enquanto lutávamos para encontrar onde estacionar, percebi que ela havia convidado mais do que apenas a família. Lá dentro, era puro caos. Pessoas que eu mal reconhecia andavam de um lado para o outro com bebidas nas mãos. Minha cunhada nos cumprimentou com um aceno rápido e distraído antes de voltar sua atenção para um grupo de amigos. Ficou claro que éramos apenas uma ideia de última hora. Meu marido carregava a bolsa do bebê enquanto eu segurava nossa filha, procurando um lugar para sentar. O barulho era ensurdecedor. Música alta, conversas sobrepostas e o cachorro dela latindo a cada poucos minutos. O bebê, já irritado pela viagem, começou a chorar. Encontramos um canto para nos acomodar, mas o cachorro da minha cunhada continuava correndo até o bebê para cheirá-lo, o que a fazia chorar ainda mais. Quando pedi que o cachorro fosse colocado em outro cômodo, minha cunhada deu de ombros e disse: ela vai se acostumar, mal levantando os olhos. Conforme o dia passava, as coisas só pioravam. A casa não era apenas barulhenta, mas também superlotada e completamente inadequada para um bebê. Não havia lugares seguros para colocá-la nem espaços tranquilos para alimentá-la. Meu marido e eu nos revezávamos andando pela casa com ela no colo, tentando mantê-la calma, mas a superestimulação era demais. Ela chorava sem parar, com o rostinho vermelho e coberto de lágrimas.
O jantar, originalmente marcado para as 17 horas, foi sendo adiado continuamente. Toda vez que eu perguntava sobre o horário, minha cunhada me desconversava com respostas vagas. As horas passaram, e a rotina da bebê foi jogada pela janela. Quando o jantar finalmente foi servido, já era tão tarde que havíamos perdido completamente o horário de dormir dela. O pior de tudo foi como todos pareciam alheios à nossa situação. Meus sogros estavam ocupados demais elogiando as habilidades de anfitriã da minha cunhada para perceberem o nosso desconforto. Meu marido tentou interceder por nós, sugerindo que comêssemos rápido para irmos embora mais cedo, mas ninguém deu ouvidos. Durante a noite, minha cunhada continuou com seus comentários passivo-agressivos. Em um momento, ela comentou alto para os amigos que algumas pessoas não entendiam o esforço que é receber convidados. Ela até brincou sobre como nós não parecíamos festivos, apontando que eu não estava usando um suéter de Natal. Quando chegou a hora de abrir os presentes, fiquei aliviada, pensando que finalmente teríamos um momento para sentar e aproveitar algo. Mas minha cunhada anunciou que havia programado a troca de presentes para o horário da soneca do bebê, dizendo que era mais fácil para todos assim. Não foi mais fácil para nós, no entanto. Acabamos ficando de fora completamente. E então veio o presente que ela deu para nossa filha. Era um brinquedo de cachorro, um osso barulhento e barato, daqueles que você encontra em lojas de $1. Meu marido e eu trocamos olhares, ambos chocados demais para dizer algo. É para quando ela for mais velha, disse minha cunhada rindo, como se fosse uma piada. Esse foi o ponto de ruptura. Entrei no banheiro de hóspedes e chorei, segurando minha filha bem perto de mim. O primeiro Natal dela, aquele que eu tinha imaginado como mágico e cheio de memórias, parecia completamente arruinado. Meu marido me encontrou alguns minutos depois e, sem precisar dizer muito, concordamos em silêncio que era hora de ir. Quando avisamos minha cunhada que estávamos indo embora, ela imediatamente transformou tudo em um espetáculo. Ela levantou a voz, nos acusando de sermos ingratos e de arruinar o feriado dela. A sala caiu em silêncio enquanto ela reclamava sobre o quanto havia trabalhado naquele dia, como estávamos exagerando e como. É por isso que ela não gosta de organizar eventos familiares. Não discutimos. Meu marido disse calmamente que precisávamos levar o bebê para casa e saímos. Meus sogros pareciam divididos, mas ninguém nos impediu. O adeus frio doeu, mas não tanto quanto a constatação de que eles escolheram ignorar o quão miserável o dia havia sido para nós. Quando finalmente chegamos em casa, já passava da meia-noite. O bebê estava finalmente dormindo, mas meu marido e eu ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. Havíamos perdido tudo, a manhã do primeiro Natal dela, a chance de começar nossas próprias tradições. Naquela noite, enquanto revivia os eventos na minha cabeça, uma coisa ficou clara: isso não poderia acontecer de novo. A necessidade de controle da minha cunhada havia ofuscado o que deveria ter sido um feriado alegre. Eu não sabia exatamente como lidaríamos com ela no futuro, mas sabia que aquilo era o começo de algo maior. Não iria permitir que ela arruinasse outro feriado ou qualquer outro momento para minha família. Atualização 2. Olá. Após o Natal desastroso, o silêncio da minha cunhada era ensurdecedor e deliberado. Ela não entrou em contato, não procurou saber como estávamos e não reconheceu o quão mal as coisas tinham ocorrido. Em vez disso, ela foi para as redes sociais. Na manhã seguinte, suas postagens começaram a aparecer. Ela compartilhou mensagens emocionais vagas sobre como as pessoas não valorizam o esforço que você faz e como a família pode ser a mais cruel. Ela adicionou selfies com legendas como ainda sorrindo apesar de tudo, acompanhadas de um emoji triste. A princípio, ignorei. Mas quando parentes em comum começaram a comentar coisas como você fez o seu melhor, e não deixe que eles te derrubem, ficou claro que sua narrativa estava funcionando. Minha cunhada estava se colocando como vítima e a julgar pelas respostas, as pessoas estavam acreditando. Logo depois, meu marido e eu começamos a receber ligações dos pais dele. Eles não nos culparam diretamente, mas o tom era inconfundível. Queriam saber por que não podíamos ter ficado um pouco mais e por que deixamos as coisas escalarem. Minha cunhada tinha distorcido a história tão bem que quando chegou aos sogros, parecia que tínhamos saído abruptamente sem motivo. O grupo de mensagens da família não estava muito melhor. Minha cunhada não estava postando diretamente, mas claramente tinha influenciado outros. Comentários como "é difícil receber pessoas, especialmente com convidados que não cooperam", começaram a aparecer. Ficava evidente que ela estava orquestrando uma campanha difamatória sem precisar dizer muito ela mesma. Enquanto meu marido tentava argumentar com os pais dele, decidi que era a hora de reagir. O padrão de comportamento dela tinha passado despercebido por tempo demais, e eu não ia permitir que ela manipulasse a situação ainda mais. Comecei a vasculhar as mensagens que ela havia enviado nas semanas anteriores ao Natal. Havia muitos exemplos de mudanças de horário, comentários passivo-agressivos e chantagens emocionais.
Então, salvei capturas de tela das postagens dela nas redes sociais. Quando mostrei ao meu marido, ele hesitou. Não estava muito empolgado em escalar a situação, mas até ele admitiu que ela precisava enfrentar as consequências. Concordamos em tomar uma abordagem medida. Elaborei uma mensagem para o grupo de família detalhando tudo o que havia acontecido. Coloquei tudo às claras, as mudanças constantes de horário, o desprezo pelas necessidades do nosso bebê e o presente barato que mais parecia um insulto do que um gesto atencioso. Anexei as capturas de tela, tornando impossível para alguém negar os fatos. O grupo ficou em silêncio por 1 hora. Então as respostas começaram a aparecer. Alguns parentes nos agradeceram por falar, admitindo que tinham notado comportamentos semelhantes da minha cunhada no passado. Outros pareciam chocados, percebendo que só tinham ouvido o lado dela da história. Claro, minha cunhada não ficou feliz. Ela explodiu no grupo, nos acusando de arruinar sua reputação e tirar coisas do contexto. Alegou que as capturas de tela eram mal entendidos e que estávamos a atacando por inveja. O drama foi tão exagerado que até mesmo seus defensores habituais ficaram em silêncio. As coisas chegaram ao auge quando o parceiro dela entrou em contato com meu marido em particular. Ele pediu desculpas pelo comportamento dela, explicando que ela tinha estado sob muito estresse ultimamente. Ele não defendeu as ações dela, mas admitiu que estava tendo dificuldades para lidar com as mudanças de humor e manipulações dela. Foi a primeira vez que alguém próximo a ela reconheceu o problema, e isso nos deu uma sensação de validação. Enquanto isso, meu marido e eu decidimos cortar contato com ela por enquanto. Focamos na nossa filha e mantivemos nossas interações com o restante da família no mínimo necessário. Os sogros tentaram mediar, mas a recusa deles em tomar uma posição firme só piorou as coisas. Queriam que deixássemos tudo para trás pelo bem da paz, mas estávamos cansados de sacrificar nosso bem-estar por causa do abuso dela. Conforme as semanas passavam, a situação da minha cunhada parecia desmoronar ainda mais. Ela tinha gastado demais na festa de Natal, e quando as contas começaram a chegar, pediu ajuda financeira aos sogros. Isso não caiu bem com alguns parentes que tinham visto nossas provas. Eles começaram a questionar por que ela precisava de ajuda se ela estava tão no controle de tudo, como afirmava. Sua frustração transbordou para mais postagens nas redes sociais, onde culpava vagamente certas pessoas por virar a família contra ela. Mas quanto mais ela atacava, mais claro ficava para todos que suas manipulações estavam se voltando contra ela. Eventualmente, meu marido e eu estabelecemos um limite firme: não iríamos a nenhum evento familiar organizado por ela. Era algo inegociável. Os sogros não ficaram satisfeitos, mas não tiveram escolha a não ser aceitar. O golpe final veio quando o parceiro dela, cansado de suas atitudes, deu um ultimato. Ou ela assumia a responsabilidade por suas ações ou arriscava perder o relacionamento. Pelo que ouvimos por meio de conhecidos, ele disse que não podia continuar lidando com o comportamento dela. Se ela realmente mudaria era outra questão, mas estava claro que seu controle sobre a dinâmica familiar estava escapando. Pela primeira vez em anos, meu marido e eu sentimos que tínhamos o controle da situação. Nada de mais submissão às vontades dela, nada de mais tolerar o drama. E enquanto voltávamos nossa atenção para nossa pequena família, sabíamos de uma coisa com certeza: os dias de deixá-la dominar cada evento e conversa de feriado estavam acabados. Atualização 3. Olá! Depois de cortar contato com minha cunhada, as coisas começaram a mudar lentamente dentro da família. No início, houve tensão. Os sogros continuavam tentando agir como mediadores, sugerindo jantares em família ou encontros neutros. Mas meu marido e eu mantivemos nossa posição. Deixamos claro que não participaríamos de nenhum evento onde ela fosse a anfitriã ou onde seu comportamento fosse ignorado. Em vez disso, começamos a construir relacionamentos mais próximos com o restante da família. Entramos em contato com primos, tios e tias, pessoas que não víamos muito durante o período do drama. Convidamos eles para encontros casuais e almoços. Não eram grandes eventos, apenas momentos simples onde podíamos nos conectar sem tensão. Pouco a pouco, as pessoas começaram a nos enxergar de uma nova forma. Enquanto isso, a irresponsabilidade financeira da minha cunhada começou a alcançá-la. Surgiram rumores de que ela havia pedido dinheiro emprestado aos sogros para cobrir os custos de sua desastrosa festa de Natal. O que ela não contava era que minha sogra mencionasse isso casualmente para outro parente, que então deixou escapar para o restante da família. Não demorou para as pessoas perceberem que seu grande gesto como anfitriã havia sido financiado por outros. A revelação bombástica veio quando alguém descobriu que ela nem tinha usado todo o dinheiro na festa. Ela havia gasto com itens supérfluos, incluindo uma bolsa de grife que exibiu no Instagram poucos dias após o Natal. Essa revelação se espalhou rapidamente, e suas desculpas só pioraram a situação. Com sua credibilidade em ruínas, decidi que era a hora de tomar controle da narrativa.
Planejamos uma pequena celebração para um marco importante da nossa bebê, seus primeiros passos. Convidamos familiares que nos apoiaram. Minha cunhada não estava na lista. Não foi uma exclusão maldosa ou dramática, estava simplesmente claro que seu comportamento tinha consequências. O evento foi um sucesso. Familiares vieram, trazendo presentes atenciosos e dedicando tempo à nossa filha. Meu marido e eu nos certificamos de receber de uma maneira acolhedora e descontraída, um contraste total com o caos exagerado da minha cunhada. Fotos do dia foram compartilhadas no grupo da família, e pela primeira vez em muito tempo, parecia que as coisas estavam mudando a nosso favor. Não surpreendentemente, minha cunhada ficou sabendo do evento e não ficou feliz. Ela tentou organizar seu próprio encontro logo depois, enviando convites elaborados para todos. Mas quando o dia chegou, quase ninguém apareceu, além de seu parceiro e 1 ou 2 amigos. Sua casa estava estranhamente silenciosa. Isso parecia marcar o início do desespero dela. Ela começou a entrar em contato com membros da família individualmente, tentando ganhar simpatia. Mas quanto mais ela falava, mais as pessoas começavam a perceber suas manipulações. Seu parceiro, para seu crédito, finalmente admitiu a alguns parentes que ela havia causado a maior parte do drama nas festas de fim de ano. Isso só aprofundou seu isolamento, pois até seus defensores mais ferrenhos estavam ficando sem desculpas para justificar seu comportamento. Eventualmente, os sogros não puderam mais ignorar a realidade. Minha sogra nos abordou durante uma de nossas visitas e pela primeira vez pediu desculpas. Ela admitiu que foram rápidos demais em tomar o lado da minha cunhada e lamentava não ter nos defendido no Natal. Não foi uma solução instantânea, mas foi um passo na direção certa. Claro, minha cunhada não estava pronta para desistir. Ela tentou um último esforço para causar drama, postando mensagens vagas sobre ser traída pela família e como ciúme destrói relacionamentos. Mas a essa altura, a maior parte da família já tinha parado de dar atenção a ela. Suas postagens tiveram pouco engajamento, e as tentativas de provocar uma resposta foram ignoradas. A vindicação final veio na festa de 1º aniversário da nossa filha. Foi o maior evento que organizamos até então, com quase toda a família presente. Todos contribuíram, ajudando a montar decorações e trazendo comida. O clima era leve e divertido, e nossa bebê aproveitou todo o amor e atenção. Minha cunhada não foi convidada, e sua ausência falou por si só. Não houve cenas dramáticas, nem comentários passivo-agressivos, apenas uma celebração alegre, cercada por pessoas que realmente se importavam. Conforme o ano progredia, a dinâmica da família melhorou visivelmente. Sem o drama constante da minha cunhada, os encontros se tornaram menos estressantes e mais agradáveis. As pessoas começaram a esperar por eventos novamente, em vez de temer a tensão inevitável. Enquanto isso, minha cunhada parecia se retrair. Suas postagens nas redes sociais se tornaram menos frequentes, e quando aparecia, era claro que ela não estava bem. Seu relacionamento com o parceiro estava em terreno instável, e ela havia afastado a maioria de seus amigos. Olhando para trás, senti um alívio. Enfrentá-la não foi fácil, mas foi necessário. Ao nos recusar a deixar seu comportamento passar impune, recuperamos nosso lugar na família e garantimos que nossa filha cresceria em um ambiente mais saudável. Agora, enquanto começamos a planejar nossas próprias tradições, não posso deixar de sentir gratidão. As festas de fim de ano não são mais algo a temer, e a família parece mais forte sem a influência tóxica dela. Minha cunhada pode ainda estar amarga, mas sua queda foi inteiramente obra dela mesma. E pela primeira vez, sinto que estamos finalmente livres para aproveitar os momentos que realmente importam. Atualização 4. Olá! O verão chegou e com ele veio um convite inesperado. Minha cunhada anunciou que iria organizar um churrasco em família na casa dela e explicitamente nos incluiu no convite. Isso veio do nada, considerando que não tínhamos nos falado desde o desastre no Natal. A mensagem era excessivamente amigável, com frases como começando do zero e deixando o passado para trás. Meu marido e eu imediatamente sentimos que havia algo errado. Isso não era o estilo dela. Ela prosperava no caos, não na reconciliação. Não éramos os únicos céticos. Outros parentes nos procuraram em particular, perguntando se planejávamos comparecer. Quando meus sogros souberam da nossa hesitação, insistiram, dizendo que era uma chance de reunir a família novamente. Contra o nosso melhor julgamento, e principalmente para evitar mais drama, concordamos relutantemente em ir. No dia do churrasco fazia calor e estava úmido. Quando chegamos, ficou claro que minha cunhada tinha se esforçado bastante. Havia balões, uma churrasqueira gigante acesa e uma mesa cheia de lanches e bebidas. Ela nos recebeu na porta com um sorriso exagerado, o tom doce demais, quase melado. Parecia forçado. Ela fazia questão de mostrar que estava dando boas-vindas a todos, oferecendo bebidas e pratos de comida.
Era evidente que sua energia estava direcionada a manter as aparências, e não a se conectar genuinamente com alguém. Em poucos minutos, a atmosfera ficou estranha. As tentativas da minha cunhada de se mostrar uma anfitriã graciosa pareciam artificiais, e seus elogios exagerados só aumentavam a tensão. Enquanto as pessoas se acomodavam em pequenos grupos, ela focou em mim e no meu marido, fazendo comentários passivo-agressivos disfarçados de piadas. Ela mencionou os marcos de desenvolvimento do nosso bebê, comparando-os com coisas que o cachorro dela sabia fazer, como se quisesse diminuir nossa experiência como pais. E isso não parou por aí. Durante uma conversa sobre planos para o verão, ela mencionou casualmente como algumas pessoas guardam rancor por muito tempo, claramente nos alfinetando. Ela tentou rir, mas o clima na sala ficou visivelmente mais tenso. O ponto de ruptura veio quando ela reuniu todos perto da churrasqueira para um brinde em família. Começou falando sobre unidade e seguir em frente, mas logo transformou tudo em uma crítica pública a nós. Pintou-se como a pessoa maior da situação, dizendo que era ela quem estava tentando reconstruir os laços, enquanto outros se recusavam a deixar o passado para trás. Aquilo foi o suficiente. Meu marido e eu havíamos ficado em silêncio por tempo demais. Calmamente, mas com firmeza, listei os motivos para o afastamento, suas táticas manipuladoras, o Natal arruinado, as mentiras financeiras e a campanha difamatória que se seguiu. Falei diretamente sem elevar o tom de voz, deixando claro que não se tratava de guardar rancor, mas de estabelecer limites. Para minha surpresa, outros membros da família começaram a se manifestar. Um primo mencionou como já tinha se sentido pressionado a comparecer em eventos organizados por ela. Uma tia comentou sobre os empréstimos de dinheiro que minha cunhada nunca devolveu. Um a um, as pessoas começaram a expressar suas frustrações, e ficou claro que isso não era só sobre nós. O comportamento da minha cunhada estava afetando todos, e agora as rachaduras na fachada dela estavam completamente expostas. No momento em que percebeu que havia perdido o controle, sua expressão mudou. Tentou desviar, dizendo que estávamos todos se juntando contra ela, mas não funcionou. A energia na sala tinha mudado, e ninguém mais comprava sua narrativa de vítima. Ela saiu furiosa para dentro de casa, batendo a porta. O churrasco terminou logo depois disso, com as pessoas saindo em pequenos grupos, murmurando sobre o quão desconfortável tudo tinha sido. Meu marido e eu ficamos apenas o suficiente para arrumar as coisas do bebê e saímos em silêncio. Alguns dias depois, recebemos uma ligação surpreendente do parceiro dela. Ele admitiu que ela vinha culpando-o pelas dificuldades recentes, dizendo que ele não era suficientemente solidário. Ele parecia exausto, claramente no limite. Mencionou que a havia confrontado sobre o comportamento manipulador e deu um ultimato. Ou ela assumia a responsabilidade, ou o relacionamento estaria em risco. Ao mesmo tempo, os sogros começaram a reconsiderar sua postura. Minha sogra parou de defender minha cunhada e, em vez disso, começou a se concentrar em reparar sua relação conosco. Meu sogro até nos procurou para pedir desculpas, reconhecendo que tinham sido indulgentes demais no passado. De repente, minha cunhada enviou uma mensagem vaga de desculpas. Era curta e não reconhecia de verdade suas ações. Escolhemos não responder. Parecia uma tentativa sem esforço de salvar as aparências, e não um esforço genuíno para se redimir. A partir daquele momento, meu marido e eu traçamos uma linha firme. Não compareceríamos a nenhum evento organizado por ela, não nos envolveríamos em seus dramas e não deixaríamos suas atitudes afetarem nossa pequena família novamente. Com a chegada do outono, a dinâmica familiar começou a se estabilizar. Minha cunhada ficou mais quieta nas redes sociais, com postagens menos frequentes e mais contidas. Sua influência na família continuou a diminuir, e sem sua interferência constante, as reuniões se tornaram pacíficas e agradáveis novamente. Ainda não sabemos se ela algum dia realmente mudará, mas, por enquanto, estamos focados na felicidade da nossa família. O churrasco pode ter sido sua última grande tentativa de controle, mas só solidificou o que já sabíamos. O comportamento dela não tinha mais poder sobre nós. Atualização 5. Olá! As rachaduras na vida da minha cunhada finalmente cederam. Algumas semanas após o churrasco de verão, o parceiro dela, que tinha sido notavelmente paciente apesar de tudo, terminou o relacionamento. Pelo que soubemos através de parentes, ele disse que não podia lidar mais com o comportamento manipulador dela. Ele queria uma parceira que assumisse responsabilidade por suas ações, algo que claramente não era o caso dela. O término a abalou profundamente, e sua vida rapidamente entrou em espiral. Ela começou a tomar decisões imprudentes, faltando ao trabalho com frequência, postando fotos escandalosas nas redes sociais e rompendo laços com seus amigos mais próximos. Eventualmente, ela perdeu o emprego, o que agravou ainda mais sua queda.
Aqueles que tentaram ajudá-la acabaram recebendo sua raiva como resposta. Meus sogros, ainda agarrados à esperança de que poderiam consertar as coisas, intervieram para oferecer apoio. Eles a ajudaram financeiramente e tentaram ter conversas sinceras sobre seu comportamento. Mas todas as tentativas terminaram com ela os acusando de favorecer a mim e ao meu marido, culpando seus problemas pelo fato de a família ter tomado nosso lado. O dia de ação de graças chegou, e pela primeira vez em anos, o feriado foi tranquilo. Com minha cunhada afastada, meu marido e eu aproveitamos um jantar relaxante com os sogros. A mesa estava cheia de risadas, histórias e o tipo de calor humano que havia desaparecido durante o reinado de drama dela. Até os sogros pareciam mais leves, aliviados por celebrar sem pisar em ovos. Minha cunhada estava notavelmente ausente. Ela alegou que não estava se sentindo bem, mas todos sabiam que ela estava evitando a família. Sua ausência nem foi tema de conversa. Parecia haver um acordo coletivo de não deixar que ela ofuscasse o dia. Quando o Natal se aproximou, meu marido e eu decidimos sediar a celebração. Foi a primeira vez que assumimos um papel tão grande, mas estávamos determinados a torná-lo especial para nossa filha, que agora estava andando e balbuciando sem parar. Decoramos a casa, planejamos um cardápio simples, mas delicioso e convidamos toda a família. Todos aceitaram, exceto minha cunhada. O dia foi tudo o que eu esperava. Nossa filha gritou de alegria ao abrir seus presentes, cercada por avós, tias e tios carinhosos. A casa estava cheia daquele tipo de alegria que faz você esquecer todo o estresse do planejamento. Em um momento, minha sogra me chamou de lado e pediu desculpas, desta vez, genuinamente, por ter permitido o comportamento da minha cunhada no passado. Ela admitiu que tinham sido rápidos demais em desculpar as ações dela e que, sem querer, contribuíram para o tumulto familiar. Aquilo parecia um encerramento, um reconhecimento há muito devido de tudo o que tínhamos suportado. Claro, minha cunhada não conseguiu deixar o feriado passar sem fazer sua presença ser sentida. Ela postou uma atualização enigmática nas redes sociais sobre ser abandonada por uma família falsa. Pela primeira vez, ninguém da família comentou ou curtiu sua postagem. O silêncio foi ensurdecedor e disse muito sobre o quanto as coisas haviam mudado. Alguns dias após o Natal, ela enviou um presente para nossa filha por meio dos sogros. Um pequeno bichinho de pelúcia com um cartão que dizia: "Espero que ela goste". Não havia pedido de desculpas nem tentativa de reconciliação, apenas um gesto que mais parecia uma obrigação do que algo genuíno. Meu marido e eu optamos por não responder. Se ela quisesse consertar o relacionamento, precisaria de muito mais do que um esforço simbólico. Nos meses seguintes, a dinâmica familiar continuou a melhorar. Sem a influência da minha cunhada, os encontros se tornaram agradáveis novamente. As pessoas compareciam animadas para se conectar, em vez de se prepararem para o drama. Meu marido e eu nos aproximamos mais dos parentes dele do que nunca, e até mesmo os sogros pareciam ter uma nova apreciação pela paz. Enquanto isso, minha cunhada se afastava cada vez mais. Suas postagens nas redes sociais se tornaram esporádicas e sem o brilho habitual. Quando aparecia, ficava claro que estava isolada, lutando para reconstruir sua vida, mas sem reconhecer seu papel no colapso. Quando o ano chegou ao fim, reflete sobre tudo o que havia acontecido. Enfrentá-la foi difícil, mas valeu a pena. A família estava mais forte, nossa filha estava cercada de amor, e finalmente estabelecemos limites saudáveis. Também solidificamos nossas próprias tradições, de decorar biscoitos a assistir a filmes de Natal com pijamas combinando, criando memórias que eu sabia que nossa filha valorizaria por anos. Minha cunhada pode ainda estar amarga, mas sua queda foi inteiramente obra dela mesma. Ela forçou demais por muito tempo, e as consequências eram inevitáveis. Para nós, marcou o fim de um capítulo tóxico e o início de algo melhor, uma vida focada na alegria, nas conexões e nas pessoas que realmente importam. Com ela fora de cena, os feriados finalmente pareceram o que deveriam ser, uma época para celebrar, não suportar. E por isso, eu não poderia estar mais grata. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês!